que estão sempre ligados aqui no canal já sabem qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Sem jogo, sem pós-jogo, mas a gente não pode ficar sem falar de Galo. Eu sei que você já vai dando domingo à tarde, você não foi no estádio ainda, você não ligou a TV, você tá naquela abstinência de Atlético, por isso tem um Camisa 12 para você nesse momento ligar, deixar o YouTube rolando na TV de casa e ficar ali assistindo a gente. E claro, se divertindo na KTO também, o link tá no comentário fixado aqui, já que terça-feira tem Brasil e Argentina e vem o Odão por aí para você se divertir. No último Odão, o Denilson, que agora é da KTO, o Denilson da seleção, ele colocou o Brasil vence com o gol do Rafinha, o Odão tava maravilhoso e aconteceu. Vamos ver o que o Denilson está preparando para terça-feira. Bora falar então sobre um assunto. Eu já falei que tudo que eu fico fritando aqui, que eu fico pensando demais, que eu deito, fico no travesseiro pensando, ou que eu converso com amigos, o papo rende muito, eu falo, cara, vou levar isso lá pro Camisa 12. E o tema de hoje é basicamente o seguinte: de 2012 a 2025, hoje 23 de março, perto dos 117 anos do Atlético, de 2012 a 2025, o Galo aproveitou todo o potencial que tinha para conquistar títulos, para dominar Minas Gerais. O Galo ficou abaixo do que você esperava, o Galo ficou muito acima do que vocês esperavam. Então eu vou dar argumentos aqui de tudo que rolou nesse período, eu vou dividir em 3 etapas, e aí a gente vai debater, porque obviamente tem sempre uma caixa de comentários repleta de argumentos aqui no último vídeo. Inclusive vocês falaram que eu confundi Lemos com Palácio, e isso acontece com alguns nomes comigo, e quando acontece isso, meu amigo, esquece que é muito difícil corrigir. Mas como o Lemos saiu agora, não vai acontecer com tanta frequência. Mas eu tô lendo sempre aqui a caixa de comentários, inclusive os que me fazem rir demais. Vamos lá. Volta, máquina do tempo do Camisa 12. Você voltou ali para 2004, 5, 6, 7, 8, 9, e você encontrou você lá no passado, tipo o que rola naquela série Dark ali, né, na Netflix. Se você for muito novinho, talvez você não tenha a oportunidade de ter essa conversa, porque você não sabia o que estava rolando na época, né? Muitos amigos me falam, pô, comecei a acompanhar para valer a partir de 2006. Meu Deus do céu, quanta coisa eu já estava fazendo na minha vida em 2006. O tempo passou e eu sofri calado. Mas se você voltasse lá para esse torcedor, esse atleticano que está lá preocupado com o Galo no passado, e falasse, olha, de 2012 a 25 nós vamos ganhar uma Libertadores, uma Recopa, 2 Copas do Brasil, o brasileiro, ainda vão reconhecer o brasileiro de 37, viu, meu filho? Vai ganhar a Supercopa em cima do Flamengo, a gente vai ganhar um monte de estadual, vou dar um pitaco já da última parte, o rival vai ser rebaixado, 3 anos de Série B, mas esquece, você não precisa levar isso aí para seu argumento, não. O Galo vai construir estádio, vai ser inclusive ex-campeão do Campeonato Mineiro. Como que você avalia isso? A avaliação seria diferente daquela época para agora? Eu acho que em muitos casos sim. Muito atleticano nesse momento vai falar assim, não foi legal, poderia ter conquistado muito mais. Porque eu fiz essa pergunta de teste, no jornalismo a gente faz teste, meus professores usavam um termo pesado, e chamam de idiota padrão. Você testa com algumas pessoas, e algumas pessoas, quando eu li tudo de positivo que aconteceu para o Atlético nos últimos anos, como foi com o Colé Marquinhos, eu falo, poderia ter ganhado muito mais. E assim, eu sei que esse é o debate, mas se eu volto no tempo e falo tudo isso pro Fael, preocupado, inclusive o Camisa 12 nasceu depois de uma goleada do rival em 2009, que eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa pro Atlético nesse momento. E aí, se eu li tudo isso, eu falo, caralho, meu irmão, fecha agora. E tá maravilhoso, eu tô muito feliz. Só que depois que você vive, você fala, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como que seria essa conversa com o seu eu do passado? Porque muita gente pode falar assim, tem que estar lotado de campeonato mineiro aí. Mas vamos lá, deixa eu listar para vocês primeiro essa primeira parte, apenas caneco pro alto. Vamos lá. 2012, campeão mineiro, início da base 2012, campeão mineiro, início da base do time que vai até 2015. 2013, campeão mineiro, não vencia final contra o Cruzeiro desde 2007. 2013, campeão da Libertadores, título mais importante da história do clube. 2014, e, gente, isso aqui é na minha opinião. Como eu estou fazendo o vídeo, eu estou falando na minha opinião, você pode discordar aí.
2014, campeão da Recopa, mais um título internacional pelo segundo ano seguido. 2014, campeão da Copa do Brasil, viradas históricas e vence o rival estadual na final. 2015, campeão mineiro, volta a bater o Cruzeiro em mata-mata e conquista o título estadual. 2017, campeão mineiro, após perder a final da Copa do Brasil, conquista estadual. 2020, campeão mineiro, início da Série B. É início da Série B também, mas não é isso que eu queria dizer, não. 2020, campeão mineiro, início da série de títulos estaduais. 2021, campeão mineiro, primeiro passo do ano mais importante da história do clube, na minha opinião. 2021, campeão brasileiro, volta a vencer o brasileiro após 50 anos. 2021, campeão da Copa do Brasil, mesmo focado no brasileiro, também conquista a Copa. 2022, campeão da Supercopa, vence o rival Flamengo na disputa por um título nacional. 2022, campeão mineiro, vence o Cruzeiro em final única. 2023, campeão mineiro, tetracampeão, marca que não alcançava há muitos anos. 2024 continua a hegemonia em Minas Gerais e 2025 repete o Hexa Mineiro. Então 2012 campeão mineiro, 2013 campeão mineiro, 2013 campeão da Libertadores, 2014 Recopa, 14 Copa do Brasil, 15 mineiro, 17 mineiro, 20 mineiro, 21 mineiro, 21 brasileiro, 21 Copa do Brasil, 22 Supercopa, 22 mineiro, 23, 24, 25 mineiro. E aí, cara, eu já citei isso no Alterosa Esporte, eu adaptei a frase do Godin, que foi fantástico, quando ele estava aqui no Atlético, ele fala, olha, você tem que ir bem no Campeonato Brasileiro, porque se você está bem no Campeonato Brasileiro, você constrói uma base que automaticamente vai bem no torneio continental e na Copa do Brasil, na Libertadores e na Copa do Brasil. Ele cita a Copa Nacional, no caso é secundária, em relação ao principal campeonato do país. Então, se você está bem ali, você montou uma base, um estilo de jogo, automaticamente você vai bem ali. Aí vamos lá. 2012, que o Galo foi vice-campeão brasileiro, ele é campeão estadual. Campeão da Libertadores, campeão estadual também. 2015, vice. 2014, gente, enfrentou o Cruzeiro 3 vezes naquele campeonato, 3-0 com lance de arbitragem que, na minha opinião, o Atlético foi prejudicado. E foi campeão da Recopa e da Copa do Brasil. 2015, ele é campeão mineiro, vice-campeão brasileiro. 2016, ele é campeão... Não, ele chega à final do Mineiro, mas o Aguirre chuta a final para lá e é vice-campeão da Copa do Brasil. Então você tem 2021, por exemplo, campeão mineiro, 2020 campeão mineiro, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Você tem sim, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de 2023, campeão mineiro também. Você tem um ponto de referência, 2024 campeão mineiro, vice-campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, Lambepatinho. E aí você tem uma boa referência, então, no estadual. Então eu discordo da grande maioria das pessoas que o estadual não serve para nada. Eu acho que o início é você preparar o terreno, né? Antes da construção começar, você já prepara o terreno e tem sim um bom ponto de referência para algumas coisas ali do seu time, do seu elenco e de algumas coisas que podem acontecer durante a temporada. E tem alguns pontos que valorizam esse campeonato mineiro aí. Primeiro, que o Galo domina desde 2010. Vamos lá, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 16 anos de estadual. O Atlético ganha 2010, 12, 13, 15, 17, 5 mais 6, 11. Né? O América conquista em 2016, o Cruzeiro ganha em 2011, 14, 18 e 19. 5. Então tá certo. Galo 11, o Cruzeiro ganhou 5 e o América ganhou uma edição. Cruzeiro 11, 14, 18 e 19. Tá certo. Gente, vocês não fazem ideia o que é estar comentando, construindo um argumento, pensando no tempo do vídeo, pensando câmera, começou a chover, eu estou com medo da luz acabar, mas vamos lá. Você tem então um domínio expressivo do Atlético e nessa sequência aí você tem o rival fora da final em algumas edições e você tem um hexacampeonato mineiro que é raríssimo. Aconteceu lá na final da década de 70, início da década de 80 e não aconteceu mais. Então tem pontos nessa história aí que valorizam ainda mais o Campeonato Mineiro. E nesse ponto também de só pensar em caneco, repito, vou separar em 3 partes esse vídeo,
você tem a construção de ídolos para a eternidade do clube. Ídolos que serão lembrados quando nem eu, você, vai estar todo mundo, só o pó, uns vão estar debaixo da terra, os outros cremados, acabou todo mundo, acabou, cheio de moleque no futuro, vendo esse debate aqui, que não fazem ideia do que a gente viveu de intensidade nos últimos anos, e lá será citado alguns ídolos que jogaram pelo Galo nesse período. Pô, tô com a camisa do Luanzito aqui, ó, Luanzito, menino maluquinho, Vitor, Léo Silva, Hever, Tardelli, Bernard, Ronaldinho, 2021, um monte aí, foda-se ficar citando que você vai esquecer alguns com certeza, né? Aliás, coloca aí o seu top 3 ídolos do Galo e cita dos últimos, de 2012 para cá, quem são os grandes ídolos. Hulk. Você precisa de sempre ter esses novos ídolos chegando no clube, ganhando título ou não, você precisa ter esses caras aqui sendo lembrados para a eternidade. E nesse período a gente construiu ídolos, grandes ídolos, né, com grande identificação com o clube. Maneiro demais, cara. O Hulk tá lá no camarote, ele olha pro lado, tá o Tardelli lá abraçando ele. Algo que será extremamente importante nesse museu que tá chegando aí na Arena MRV. Calma, galera. Lá pro final de 2026 é que vai acontecer para valer mesmo, porque tá na fase de correr atrás da grana agora, conseguir a grana. Né? Tivemos uma reunião, um evento lá no clube há pouco tempo com empresários, né, para conseguir essa grana para fazer acontecer o museu lá, e teremos esse na sede de Lourdes, que aliás o presidente Sérgio Coelho, eu tive a reunião do Centro Atleticano de Memória, o Conselho do Centro Atleticano de Memória, do qual eu sou vice-presidente, esteve reunido essa semana na sede, semana passada, na sede de Lourdes. O canal do Bolivar, inclusive, colocou um vídeo aí completo sobre isso, que o Sérgio Coelho está providenciando tudo para que a sede se torne inalienável. Vai tombar a sede de patrimônio histórico ali, meu amigo, não pode mexer. E palavras do Sérgio, ele quer matar a história de que venderão a sede. Palavras do Sérgio Coelho, então será muito importante. E nesse museu, você valorizar o Campeonato Mineiro é você valorizar os ídolos do passado, quando não existia Campeonato Brasileiro, não existia Campeonato Copa Libertadores, não existia nada disso. É um peso gigante de Campeonato Mineiro, você valorizando agora, você está valorizando a história deles também. Por isso, eu estou defendendo o argumento aqui de que só com Libertadores brasileiro já seria sensacional esse período do Galo aqui. Valorizando também os estaduais, que por muitos torcedores não são valorizados. Eu sou um defensor dele, apesar de achar, como eu vi o Ronaldo Fenômeno falando no podcast, que ele precisa de uma adaptação. Não dá para você ter tanta data assim disponível que estadual, depois passar 2 semanas de futebol, depois jogar 40 dias a cada 55 horas, a cada 60 horas você está em campo de novo. Não dá, mas não pode readaptar, repensar o estadual, não precisa desvalorizar tudo que já aconteceu na história do campeonato, que o Galo chegou aí há 50 anos. E nesse museu você terá esse período aqui com grande destaque, e as conquistas estadual nesse período vão valorizar também o que aconteceu de lá. E tem algo que valoriza muito também esse período. Vão dizer que o Galo daqui para frente volte a ganhar as mesmas coisas, uma Libertadores, uma Recopa, Brasileira, 2 Copas do Brasil e tal. Mas o que valoriza muito isso aqui é o que aconteceu com o Galo antes disso. Cara, aquele time do Galo de 2008 não ser rebaixado, aquilo é um milagre. Agradecer a mão pro céu da mesma forma que a gente agradeceu um título nacional. Era um time horroroso. O Galo ali no final de 2008, sem crédito na praça, e gente, eu não entro na briga Calil, Menin, Ricardo Guimarães, são brigas deles. Eu tô aqui para documentar o que é a história do Galo, eu não tenho briga com um lado nem com o outro, e não vou dissociar, não vou atacar o Calil porque um não gosta dele, assim como no futuro vão dizer que um fundo árabe compre a SAF do Galo e eles briguem com os Menin no futuro, e eu vou falar mal dos Menin, falar que eles não foram extremamente importantes para a conquista do Brasileiro de 2021. Não vou distorcer a história, eu vou falar, não, aconteceu porque eles colocaram dinheiro no clube, porque eles pegaram o clube e tal, não vou distorcer porque, repito aqui, e dou ênfase, passo o marca-texto do Camisa 12,
eu não tenho um lado nessa disputa que é deles, seja por política, seja por poder na sociedade, seja pelo Atlético, aí não é comigo. Eu estou aqui para falar que em 2008, fim de 2008, realmente a nossa situação era muito preocupante. E esse cenário que a gente sai dele e conseguir viver depois esse período de conquistas, de um domínio estadual aqui, é muito importante, já que por um momento ali o Galo entrou numa areia movediça que não conseguia sair de jeito nenhum. Porém, isso é muito perigoso atualmente, porque o futebol mudou muito. Hoje os valores de TV, de contrato de patrocínio, de cota por participação em competições, existe uma disparidade muito grande. Antigamente você ia para a Série B, voltava e o rombo não era tão grande. A disparidade de contratos de clubes como o Flamengo, por exemplo, para Bahia tem um Grupo City, eu ia pegar um Atlético Paranaense, não era tão grande. Para o Galo até, para o Cruzeiro, hoje as prateleiras dos móveis em finanças, não estou falando de tamanho de clube, mas em finanças, essas prateleiras elas estão cada vez mais distantes. Um ano em que o castelo de areia desaba, meu amigo, pode ser um período enorme para você recuperar. E às vezes com bons times que são montados, acontece um fenômeno atípico. Algum erro, não deu liga, alguma coisa de vestiário, alguma coisa de administração, algum fator. Cara, você pode jogar por água abaixo anos e anos e anos e anos de trabalho, de resultados para trás, e o estrago pode ser enorme, principalmente se algum rival estadual aproveita essa lacuna deixada por você, mas principalmente a disparidade financeira que pode acontecer no cenário nacional pode te afetar demais. Então, nessa primeira parte, eu listei os títulos, apenas os títulos, a valorização do Campeonato Mineiro, o que saiu de positivo, de ídolos, né, do que fica para a história. E agora a gente vai para a segunda parte, que além dos títulos nós temos as boas campanhas. 2012 campeão mineiro, 2012 vice-campeão brasileiro, 2013 campeão mineiro, 13 campeão da Libertadores, 14 Recopa, 14 Copa do Brasil, 15 mineiro, 15 vice do brasileiro, 16 vice da Copa do Brasil, 17 mineiro, 20 mineiro, 23º lugar do brasileiro, 21 mineiro, 2021 semifinalista da Libertadores, 21 campeão brasileiro, 21 campeão da Copa do Brasil, 22 Supercopa, 22 mineiro, 23 mineiro, 23 inauguração da Arena MRV, já já a gente fala sobre isso, 23 terceiro lugar do brasileiro, 24 mineiro, 24 vice da Copa do Brasil, 24 vice da Libertadores, 25 mineiro. E aí aqui na frente, cara, talvez eu coloque na edição, se eu lembrar, os prints da minha planilhinha aqui, do que eu coloco na frente, né, para montar a ideia desse vídeo aqui. E vamos lá. Pô, Rafael, isso é pensar pequeno, colocar segundo lugar do brasileiro, terceiro lugar do brasileiro, semifinal da Libertadores. A derrota é dor realmente. Anotar vice da Copa do Brasil e da Libertadores de 2024, cara, doeu demais para anotar. E eu acho que os dirigentes, quando dizem isso assim, que pegam a gente na raiva, não dá para desvalorizar o vice da Libertadores e da Copa do Brasil. Pegar a gente, ouvir isso no momento da raiva, é de fuder, cara. Você fica maluco. Mas existe sim um contexto correto nisso aí. Existe sim uma ideia do tipo, olha, nós estamos batendo na trave, nós estamos sempre presentes, nós estamos chegando e uma hora a coisa vai andar. Ah, Rafael, mas você pega o Palmeiras e o Flamengo, além de todos os títulos que você citou, ele vai estar lá com 2 Libertadores, 3 brasileiros. Cara, o que o Flamengo fez, por exemplo, em 23 e 24 é para pedir desculpa pro torcedor. Ganhou a Copa do Brasil dentro do seu estádio, você tá com dor de cotovelo, você tá dodói. Nesse momento, falando como jornalista, a diretoria do Flamengo tinha que pegar a taça da Copa do Brasil, entregar pro torcedor, colocar ela debaixo do braço aqui e falar, ó, desculpa, porque nesse momento, nesse período, eu tive 2,5 bilhões de reais e só ganhei essa Copa do Brasil aqui. Desculpa, então, tá? O Atlético mostrou ali em 2021, com injeçãozinha de dinheiro que dava para
campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Botafogo deu uma injeçãozinha de dinheiro aqui, campeão da Libertadores e do Brasileiro. O que o Flamengo e Palmeiras arrecadaram, como o Palmeiras com as vendas agora no passado que supera R$1 bilhão, tem que ganhar mesmo, cara. Tem que ganhar e ganhar pra caceta e dominar. E o atípico será quando algum clube conseguir desbancar, cara. Numa Copa, no escanteio, numa bola aérea, consegue guardar, num dia que o adversário está inspirado, você marreta, ele cai e se aproveita, como fez o Peñarol com o Flamengo na Libertadores, mas com 1 bilhão, não é um ano assim, ó, o Flamengo ganhou 1 bilhão e 200 agora e não vai ganhar mais no ano que vem, vai voltar a ganhar 300, 400 milhões. Não, é todo ano. E do lado de cá você está falando um clube que consegue contratos regionais, o supermercado regional, a outra empresa multimarcas regional. A gente tem algumas empresas, BMG, MRV, que patrocinaram nos últimos anos CMil, só pegar a camisa aqui, Vilma, que não conseguem os contratos, inclusive o Flamengo teve contrato estatal a vida inteira, meu amigo, doando dinheiro para o Flamengo lá, sem se preocupar com, inclusive, certidão negativa de débitos, né? Não importa se vocês não podem receber, toma o dinheiro aí. Então, os clubes do eixo de São Paulo tiveram dinheiro extra há muitos e muitos anos. Não precisa desvalorizar o que fez o Galo nesse caso. Mas vamos lá. Derrota é dor. Isso é fato. Mas o fato de você estar ali sempre presente faz toda a diferença. E até um fato curioso, que se ganha a Copa do Brasil e a Libertadores de 2024, você poderia abrir a discussão se 2024 seria maior do que 2021. Pro sentimento, eu acho que não. Vai ganhar um brasileiro depois de 50 anos, meu amigo. Aquele roteiro foi doido pra caralho. Que Mineirão, caçota, galera, pá. O roteiro do jeito que foi sensacional. Aquela virada do Bahia. Pô, tá maluco, meu irmão. Mas uma Libertadores, um título nacional, friamente, se você pergunta para um torcedor de fora, olha, você prefere ganhar a Copa Nacional e o Campeonato Nacional ou o Continental e a Copa Nacional? Fora, sabe, essa pergunta fria assim, colocaria 2024 acima de 2021, só que perdeu, irmão. E de repente o ano vira uma mega tragédia, até pelo cenário da final da Copa do Brasil e o cenário da Copa Libertadores da América. Passados anos, lá no futuro, vai doer? Vai estar cicatriz, que a hora que você encostar, estiver na lua, né? Todo velho, quando muda a lua, sente uma fisgada na cicatriz e fala, a lua influenciando a minha cicatriz. Vai doer a cicatriz. Só que quando você pega o cenário, você fala, ó, o Galo tá sempre na briga, cara. E, meu irmão, tirando o sentimento de lado, eu leio aqui essa segunda parte para vocês, citando isso, disse, olha, terceiro lugar do brasileiro, vice do brasileiro, terceiro do brasileiro. Numa dessa faturou o brasileiro. Vice 2015, vice 2012, terceiro lugar 2020, terceiro lugar 2023. E nesses 5 aqui, de 5 ganhou 1. 2021 no meio. Semifinalista da Libertadores 2021, saiu invicto. Finalista da Libertadores 2024, ganhou 2013. Perdeu a Copa do Brasil de 2024, perdeu a Copa do Brasil de 2016, ganhou 2014 e ganhou 2021. O que eu estou mostrando para vocês é que se você quer jogar futebol, eu quero ir para a final, você vai perder ou você vai ganhar, meu irmão, vai fazer parte do negócio. E vai doer pra cacete se perder. Mas se você conseguir sempre estar ali martelando, sempre presente, sempre incomodando, uma hora deslize e vai. Tudo bem que eu queria que o Galo ganhasse um pouco mais de título cagado. O que é o título cagado? Por exemplo, o Galo merecia vencer a Copa do Brasil de 2016, o Grêmio era mais time. O Galo eliminou Juventude, Ponte Preta, o Inter quase rebaixado, passou nos pênaltis de alguns desses times aí, acho que foi Ponte Preta, Paraná, Juventude, acho que teve Paraná nessa Copa do Brasil, foi depois. Então o adversário era superior. Em 2024 o Flamengo era superior, inclusive quando eu falo de disparidade de contrato, gente, o Flamengo, cheio de desfalque, consegue mandar para time ainda um mega time, porque ele consegue fazer um banco de reservas do nível que daria para você disputar a competição com esses reservas aqui, porque os caras têm dinheiro realmente
saindo do chão. O Botafogo era superior na final da Libertadores, Rafael, mas teve a expulsão, tudo bem, mas era superior em relação ao Atlético. 2015, o Corinthians era superior, até porque o Atlético tinha uma limitação de elenco naquela ocasião. 2023, o time do Filipão se achava ele horroroso até o fim do primeiro turno, até aquele golaço do Hulk de falta contra o São Paulo, lá no Morumbi, você não botava fé naquele time ali que tropeçava, jogos esquisitos e tal, e no retorno surpreende chega em terceiro lugar. O que falta pro Galo, às vezes, é esse título cagado, tipo, eu não era favorito, mas ganhei, né? Eu ganhei, eu consegui jogar melhor, nesse dia eu estava inspirado, falta isso. Só 2012 que eu acho que o Galo era superior em relação ao Fluminense, sim, o time titular, o futebol, o potencial do time, e de repente a hipnose que eu chamava que existia o Atlético no momento de decisão, no retorno acontece, o Galo só vai ganhar do Botafogo lá no penúltimo jogo da competição, quando o Fluminense já era campeão, não valia nada, e tropeça em partidas inimagináveis, começa com Ponte Preta no retorno aqui, 2-2 em casa, e esse título eu acho que dava para levar, né? Nos demais, e tem 2 anos que a gente, é o seguinte, todo mundo fala o seguinte, quando eu abro esse debate: Fael, qualquer clube teria faturado mais títulos nesse período. 2012 eu falei aqui que a gente poderia ter ficado com o brasileiro, mas tem 2 anos que eu vejo isso até com cenários parecidos 2020 e 2012. 2012 você tem o início da base do time, que faturou um título grande no ano seguinte, e 2020 você tem o início da base do time, que faturou vários títulos grandes no ano seguinte. Então, 2020 dava para ser campeão, o próprio Guga falou isso no podcast, falou, olha, se o Sampaoli soubesse fechar a casinha às vezes, né, não fosse tão milito, se o Sampaoli soubesse que e no futebol você tem a opção de se fechar às vezes e garantir pontinhos a mais e tal, não precisa ganhar de goleada, dá para você fechar a casinha quando necessário, você pode perder de 1, não precisa perder de 4 para desmoralizar o time e depois ter um problema de vestiário e tal, dava para ganhar. E 2022, se eu falei do Guga, 2022 eu acho que o problema foi o Cuca, que consegue um ano fantástico e vai embora no final da temporada, como já havia... Você vê que na China, esquece, outra situação, já era fim de contrato dele. Mas 2021, o que aquele time fez de estar muito acima de qualquer outro time do Brasil, dava para 2022 ele ganhar a Supercopa e continuar bem demais. E continuar por cima, até porque o Palmeiras deu a oportunidade no jogo de volta da Libertadores, até porque ganhou o primeiro jogo do Flamengo na Copa do Brasil e dava para fazer um campeonato legal com aquele time ali, dava para levantar mais um caneco. Então 2020, como existiu a pandemia, um cenário atípico, né, o Galo tinha um time ok, os adversários oscilando, dava para ganhar, ficou pertinho também, né? E 2022, pelo cenário de 2021 também, eu concordo que dava a ganhar. Mas o que eu coloco de resumo aqui o que é importante é você sempre estar presente, sempre estar incomodando, sempre estar mostrando seu rosto ali, até porque fortalecimento da marca, né? No cenário internacional, você está fortalecendo a sua marca, você está sempre lembrando, ó, esse time aqui eu vou respeitar ele. Quando ele vier aqui eu vou ficar no sapatinho, quando eu for lá eu vou ficar no sapatinho porque esse time aqui está sempre presente. Facilita demais quando você vai negociar com jogadores, bons nomes, porque é esse time que está sempre sendo campeão, que está incomodando, que está chegando sempre nas finais, que te proporciona ir para a seleção também, e é daí que nascem ídolos, né, desses jogadores que marcam o nome na história. E quando eu levantei essa questão, eu coloquei o ponto da Arena MRV como um dos grandes marcos desse período, e 2, 3 torcedores falaram, não, tira a Arena MRV, não entra nessa não. Eu falei, como assim, meu velho? Tem os perrengues, né, do tipo, você tá no estádio falando, mano, não é possível. Os caras erraram arquibancada e gramado. E eu tô defendendo a Arena MRV aqui. Mas não dá pra fingir, eu não sou dos caras que fingem que não acontece problema. O problema tá lá, se você fingir que não existe, você não vai corrigir ele nunca. Tanto que tem defensor que fala, não existe problema de acústica. Tá a diretoria soltando um vídeo institucional, corrigindo a acústica, os caras... Eu não sei até onde foi a gravação, né? Quando eu olhei pro relógio ele estava parado.
Mas eu vou voltar então. Quando o assunto é Arena MRV, ela tem que entrar na lista de grandes momentos desse período, né? Por mais que existam problemas a serem corrigidos. Me fugiu aqui agora um pouco se essa concordância está normal. Tem hora que acontece. Mas são pontos que realmente precisam de correção. Tá vendo como é que a gente faz uma adaptação quando a gente tem dúvida no português? São pontos que precisam de adaptação, não dá para fingir que não existe, mas eles serão corrigidos e, meu amigo, daqui a um tempo, daqui a 1, 2 anos, 5 anos, nós vamos ter um estádio top pra cacete, colocando muito dinheiro no clube, com a bilheteria, como foi em 2024, que a bilheteria, estacionamento, o restaurante, agora ainda vai ter museu, né? Cada vez a loja do Galo, que são os mesmos administradores da loja do Corinthians, né, e do Palmeiras no Allianz, cada vez mais dinheiro entrando no clube, e é esse dinheiro que vai proporcionar que você diminua um pouco, que você consiga respirar ainda contra esses clubes que estão batendo já bilhão no ano. Então eu coloco sim a Arena MRV nessa situação. E pelo cenário do Galo, que hoje tem a dívida, que tem dono, a dívida é dos caras que compraram o clube, a dívida não é da associação, a dívida é dos caras que compraram o clube, e eu imagino que eles consigam equilibrar, diminuir, reduzir, acabar com essa dívida, já que você tem a Arena MRV, que vai colocar mais dinheiro no clube, já que você tem uma base de um bom time, né? Já que você tem o basicão, um cenário que não é um caos, que não é um terror, que não é uma tragédia, eu vejo um futuro brilhante para o Galo, e eu espero que nós tenhamos mais taças. Você pode ficar um ano que você ganhou só o Mineiro, mas no outro você está na final da Copa do Brasil, no outro você está ganhando o Campeonato Brasileiro, aí no outro você só ganhou o Mineiro, mas depois você está na final da Libertadores, e depois você ganhou a Libertadores. Eu acho que é assim que tem que ser. Por isso essa parte eu coloquei não só os títulos, que foram da primeira parte, mas os feitos do Galo, e porque é extremamente importante estar sempre ali batendo na porta e falando: eu sou o glorioso Clube Atlético Mineiro, estou chegando aqui para tentar mais um título. Agora a gente vai para a terceira parte. Será que hoje a gente vai bater 1 hora? Eu ri muito de um comentário no vídeo, do vídeo, o último que eu coloquei, o cara, você prometeu 1 hora e me entregou só 52 minutos. Galera, seguinte, futebol é rivalidade. A vida do Corinthians influencia pro Palmeiras, sim. A vida do Vasco e do Flamengo, elas se trombam também. O futebol, ele se esbarra nessa questão. Se um dos... tava demorando. Não, 33 minutos, já tá na média. Peraí, cachorro, não acabou o pós-jogo não. Não é pós-jogo não. É um vídeo especial hoje. Então daqui a pouco eu vou te dar atenção. De certa forma, está interligado o futebol na rivalidade estadual. Até certa parte, como eu vou defender aqui nesse ponto, né? Mas se você está conseguindo uma supremacia sobre seu rival, quer dizer que você agrega, né? A fórmula. Eu consegui ser campeão, ganhei Mineiro pra caramba, fui campeão brasileiro, ganhei 2 Copas do Brasil, campeão mineiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, brasileiro, 2 Copas do Brasil, Supercopa, e tô chegando em final atrás de final aqui em Minas Gerais. Eu dominei, tô ganhando tudo, e vamos abrir esse debate aqui sobre rivalidade estadual. Por quê? Eu acho que o que deixa mais gostoso, e não é em tom de provocação como faço no Telesport, é realmente de debate, esse período para o atleticano é o que aconteceu no contexto de uma forma geral. A primeira parte eu coloquei só título, aí percebam que eu adicionei na planilhinha os outros feitos, como a construção da Arena MRV. Galera, imagina só Zezé Perrella, prefeito de Belo Horizonte, como foi Alexandre Calil, o Cruzeiro construindo estádio, e no centenário do Atlético, o Galo de novo na Série B, o Galo num período de 3 anos na Série B, foi rebaixado, ficou 3 anos na Série B, no centenário o rival tá ganhando brasileiro, Copa do Brasil, ex-campeão mineiro, com o Hulk lá vestindo a camisa do Cruzeiro, e eu sei que tá com uns caras embaixo. Gente, não é provocação, eu tô abrindo o debate para você entender o que tá sendo a vida do cruzeirense. Quando é provocação, eu faço provocação mesmo, e eu abro o jogo que é provocação. É basicamente isso, é só você pensar, o Perrella, prefeito de BH,
o Cruzeiro construindo estádios, vão ser 3 anos na Série B, e no Centenário tá o Cruzeiro ganhando o Brasileiro, a Copa do Brasil. Cara, interfere sim na questão de você analisar o período do seu clube, cara. Eu acho que esse período de 2012 a 2025, ele tem fatores que influenciam demais na rivalidade. Por quê? Em 2012, última rodada do Brasileiro, o Galo vai para a Libertadores ao bater o Cruzeiro. Em 2014, ele ganha a Copa do Brasil depois de viradas fantásticas. Aliás, faltou falar na segunda parte dos roteiros, a forma como aconteceu essas medalhas, esses troféus, porque não foram só troféus e medalhas, foram roteiros fantásticos, roteiros de cinema. O que aconteceu na Libertadores de 2013 é um roteiro exagerado que você vai embora do filme no meio do que você fala, não aguento mais esse roteiro exagerado. A Copa do Brasil é a mesma coisa, e fecha com chave de ouro contra o Cruzeiro ali. Nesse período, mesmo antes do rebaixamento, o Cruzeiro não chega na final do Mineiro de 2010, 12, 15, 16, e depois não chegou. 2020, não chegou em 2021, não chegou em 2023 e não chegou em 2025. Você tem o Galo ganhando a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Você tem o Galo construindo estádio e o Cruzeiro desesperado com as taxas que paga para Minas Arena, cara. E o ponto que rivalidade é importante é a final do Campeonato Mineiro de 2024. Uma simples vitória do Galo sobre o Cruzeiro em Campeonato Mineiro fez o Cruzeiro trocar o goleiro, o treinador, os diretores e o dono do time. O Campeonato Mineiro não vale? Por que causou todo esse rebuliço, então, do lado de lá? E aí, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. De 2019, o Cruzeiro é rebaixado, enquanto o Galo está no 2020, o Galo é terceiro brasileiro, eles continuam na Série B. Em 2021, o Galo ganha Mineiro, brasileiro, semifinalista da Libertadores, ganha a Copa do Brasil, eles de novo na Série B no ano do centenário. Em 2022, campeão da Supercopa, campeão mineiro, e mais uma vez o adversário na Arena MRV, o adversário na Série B, e no ano seguinte, quando a gente inaugura a Arena MRV, é em terceiro lugar no Brasileiro, o Cruzeiro luta contra o rebaixamento, e 2024, que a gente é campeão mineiro, vice-campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores, tá o caos ainda, do lado de lá, pode trocar o dono do time, o treinador o tempo todo, e esse ano, com um mega investimento, você consegue ser campeão mineiro, com o rival sequer chegando na final do Campeonato Mineiro. Para de dar foco pro Cruzeiro. Cara, eu dividi esse negócio em 3 etapas. Os títulos e as boas campanhas, os grandes momentos, os ídolos e tudo mais chegou, e nesse momento a rivalidade. Aí você pode comentar aqui embaixo se você concorda comigo ou não, que faz total diferença também a vida do adversário, né? E um negócio que eu não suporto, que eu escuto de vez em quando, eu sei que muita gente que está assistindo aqui pensa isso. De vez em quando eu estou em carro de aplicativo ou táxi, o pessoal assiste seus vídeos no YouTube, né? Porque eu gosto do Atlético, porque o Atlético bem significa é o bem do Cruzeiro, é o bem da rivalidade. Não é meu patinho não, tá? É o bem da rivalidade, né? Porque um ajuda o outro, um sobe o outro, empurra. Mentira. Por exemplo, nos anos difíceis do Atlético, né? O Cruzeiro ficou mal, o Cruzeiro ficou, vamos ajudar o Atlético. Não, O Cruzeiro estava lá vivendo a vida dele, os dias bons dele, o Galo, problema atrás de problema, matéria no transporte de oficial de justiça querendo não é privatizar, não é vender, esqueci como é que chama, a taça do Brasileirão, que para ganhar, não fugiu a palavra aqui, né, que ia vender para pagar a conta, a renda do Mineirão ia para pagar a conta, só tragédia. O Cruzeiro deixou de curtir aquele momento, porque o Atlético não. E não tinham contratos iguais de patrocínio, não tem que ter contrato agora. Uma empresa que procura Cruzeiro Atlético não tem que ter o mesmo contrato, não. Se o Cruzeiro vem desse período extremamente ruim, ele precisa primeiro se fortalecer, se firmar novamente como esse clube que consegue fazer boas campanhas,
e consegue emplacar os rostos midiáticos que tem, como o Gabriel Barbosa, que vai valorizar a marca. Até lá, cara, eu sou contra, que eu acho que o Galo tem que receber mais nos contratos que fecha, apesar de aparentemente o Cruzeiro, por exemplo, na questão de Libra e nossa, fugindo os nomes agora no fim do vídeo, hein? Eu acho que o Cruzeiro vai até pegar mais, aparentemente, né? Mas aí é uma questão de bloco comercial, não é questão individual de Cruzeiro contra Atlético, né? E nos outros estados, por exemplo, tem que ter aquela questão, por exemplo, que quando falar assim, olha, quem tá melhor no Rio? É o Flamengo, indiscutivelmente. Goste você ou não, é o Flamengo. Quem tá melhor no Paraná? Apesar do rebaixamento, é o Atlético Paranaense. Curitiba tem um bom tempo que sumiu. Quem tá melhor em São Paulo? O Santos foi pra Série B, o São Paulo conseguiu uma Copa do Brasil, mas tá um tempinho assim, nem lembrando aquele São Paulo dos anos dourados. O Corinthians também resolvendo bomba atrás de bomba lá, uma dívida que não para de crescer por causa do estádio. E aqui em Minas Gerais, quando falar de futebol, tem que falar do Atlético, você tem que conseguir isso. Tipo, olha, futebol, time forte lá é o Galo, e ponto final. Mas, além do debate o Galo poderia ter ganhado alguns títulos a mais nesse período, poderia, né? Poderia. Ia ser gostoso, teve capacidade, como eu falei, 2020 e 2022 para mim foram os principais anos para isso. Mas uma coisa que faltou para muita gente é bater mais no Cruzeiro nesse período. 2020 vem, a gente ganha aquele clássico com o gol do Rabelo e do Otero, não joga pelo Brasileirão. No início de 2021 eles ganharam o gol do Ayrton, não joga pelo Brasileirão. 2022 o gol do Ademir no finalzinho, e do 22 é a final única também, 3-1 pro Galo, gols de Hulk e Nacho. Aí não joga pelo Brasileirão 2022, 2023 não se enfrentam na final do estadual, empatam no estadual, não se enfrentam na final do estadual. No Campeonato Brasileiro, uma vitória para cada lado, e 2024 o Cruzeiro ganha primeiro na Arena MRV, na terceira rodada do Campeonato Mineiro, 2-2 na final do estadual e 3-1 para o Galo depois. Aí vem o Campeonato Brasileiro, 3-0 no primeiro tempo na Arena MRV para o Galo, 0-0 o segundo jogo no Mineirão. 2025, agora a gente se enfrenta na final do Mineiro, não, se enfrenta lá no jogo que classifica o Atlético, que era chave para classificar o Atlético, por 2-0. Sequência boa de vitórias, bons resultados, mas, por exemplo, o Galo Natural Esporte comemora o fato do Atlético não ter conseguido mais vitórias ainda do que conseguiu nesse período. Então não é um atleticano, é um cruzeirense que destaca isso. E pro atleticano voltou a dar uma descascada maior no Cruzeiro nesse período. Então eu fecho esse vídeo perguntando para você, como você avalia esse período de 2012 a 2025? É com você. E quando houver mais debate assim, que vai gastar uma horinha do seu dia, eu vou trazer aqui pro canal do Camisa 12, porque esse papo olho no olho de atleticano para atleticano. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Abraço!